Fala galera, vamos lá? Pessoal, assunto de extrema importância para você, movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Professor, tranquilo gente, movimento uniforme que a gente usa essa equação que alguém, algum dia, chamou de sorvete e o apelido pegou, tá? O apelido pegou. Nos diz o quê? Imagina que você tem um objeto que se desloca aqui, por exemplo, uma dada trajetória. Só que ele não vai se deslocar de qualquer jeito. Ele vai se deslocar de maneira que a indicação do velocímetro dele, desse carrinho, dessa moto, do que seja, vai manter sempre o mesmo valor. Então, a indicação do velocímetro é constante, pessoal. Por exemplo, 70 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora numa estrada, por exemplo. De maneira que a indicação do velocímetro é sempre a mesma. S é igual a S0 mais V vezes T. O que é o S, professor? Esse S é o ponto em que ele vai chegar lá na frente depois de um dado tempo, uma vez que ele está se deslocando. Quem que é esse zero? S0? S0 é o ponto de partida, pessoal, que não necessariamente é igual a zero. Pode até ser, mas não necessariamente. Pode ser aqui atrás, ó, tá? Pode ser na frente, pode ser o S0, ok? Muito bem. E como é que a gente resolve situações como essa? S o espaço final, S0 o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. É a velocidade com que ele se desloca. Vamos fazer um exemplo? Exemplo. Então, suponha que um carro se desloque com uma velocidade, por exemplo, de 72 km por hora. Partindo de um dado espaço inicial, por exemplo, 100 metros. E a pergunta é, qual é o espaço final após o intervalo de tempo ΔT, né? Ou T, transcorrido um certo tempo T, igual a 10 segundos. Opa, como é, professor? Eu quero saber onde ele vai estar lá na frente, qual é o espaço final. Se ele partiu do espaço inicial, que vale 100 metros, está se deslocando a uma velocidade de 72 km por hora. Isso no intervalo de tempo de 10 segundos. Ah, boa, garoto, tranquilo. S é igual a S0 mais V vezes T. Vou repetir aqui, ó. Então, se ele quer saber o S, Boaro, coloca o S aqui, ok. O S0 quanto vale? Vale 100. Quanto vale a velocidade, professor? Aí o aluno vem e fala, tranquilo, Boaro, 72 aqui, vezes o intervalo de tempo. O tempo vale 10 segundos. Gente, não pode, você não pode se esquecer, tá bom? Não faça isso na sua prova, senão o seu professor vai dar errado. Por quê, professor? Gente, aqui está em quilômetros por hora, percebe? Aqui está em quilômetros por hora. E todo o cálculo aqui que você está fazendo, está tudo em unidades do Sistema Internacional. Se está em unidades do Sistema Internacional, ó, quilômetros por hora, aqui é metros, aqui é segundo, você tem que transformar a sua velocidade para metros por segundo. Mas isso é muito tranquilo, eu aproveitei para escrever isso para você, para te lembrar. Quilômetros por hora para metros por segundo, escrever mais para baixo um pouco, quilômetros por hora para metros por segundo é uma transformação muito importante que você precisa saber. Como é que faz mesmo? De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Entendeu? Então, gente, 72 km por hora, 72 é um valor que aparece com bastante frequência para você. Guarda isso, tá? Por quê? Porque 72 dá para dividir por 36, é facinho, e por 3,6 também. 72 dividido por 36 é 2, né, gente? 2 vezes 36 é 72. Ah, então 72 km por hora dividido por 3,6 vai ser quanto? Se 72 por 36 é 2, então 72 por 3,6 é 20, ok? Ah, então é 20, né, professor? Exatamente. Então aqui você coloca 20 agora, porque você transformou em metros por segundo. Vezes o tempo. Quanto tempo? 10. 10 o que, Boaro? 10 segundos. Então vai ficar S é igual 10 vezes 20, 200. 200 mais 100, 300. Então pronto, está dada a resposta. A pergunta foi, onde ele vai estar?
Após 10 segundos, ele vai estar na posição 300 metros. Tá legal?